bom estarmos reunidos em torno da palavra do Senhor, como nós sempre estamos fazendo. Nós vamos estar dando continuidade à doutrina dos pais e filhos. Nós falamos já da doutrina do casamento com as bases cristãs, o casamento bíblico. Nós vimos a importância que isso tem, porque nós trazemos o Evangelho da graça para dentro do casamento, e isso então nos baliza para vivermos, porque Paulo está escrevendo aqui justamente para dar bases para o cabeça do lar, aquele que é constituído por Deus para liderar o seu lar. Então, Paulo está dando diretrizes para o homem, como ele deve lidar com a sua esposa, como ele deve lidar com seus filhos, e nós vimos também que entra a parte de como ele lida com os seus servos. Então é importantíssimo, por quê? Porque nós não temos a base da filosofia para tratar desses assuntos. Nós não estamos preocupados com o que Freud falou, com o que Aristóteles falou, com o que outros filósofos falaram. Mas nós estamos preocupados com a diretriz bíblica. Isso é importante. Então, a base do casamento, a base dos pais e filhos, da educação dos filhos, não está pautada na filosofia, nem muito menos na cultura, nem muito menos no humanismo secular. O que nós temos é uma base segura, é uma base sólida, é uma base que o próprio Deus se preocupou em passar para nós. Então é importante. Nós então, no culto passado, nós falamos um pouco sobre a estrutura que é dentro do lar cristão. Então nós vimos que o homem, ele é cabeça sobre a mulher, e ele é também cabeça sobre os filhos. Mas nós vimos uma coisa muito importante que a nossa geração tem deixado escapar, que é o que? A importância do homem instruir a mulher, e a mulher, debaixo da autoridade do homem, instruir seus filhos. Então, nós vimos isso, essa base da família cristã. E nós vimos então essa coisa muito importante que a igreja tem negligenciado, em como ensinar seus membros a ter um lar cristão. O lar cristão, nessa hierarquia, muitas das vezes as pessoas esquecem disso e acabam se deixando se levar pela cultura, pela filosofia, pelo momento, e acabam não se pautando pela palavra de Deus. Então nós vimos que a mulher, ela tem um papel muito importante na criação dos filhos, tanto na educação, na ética e na moral, mas principalmente, o homem, por ele ser o provedor da casa, o homem por ser o cabeça da casa, muitas das vezes ele não consegue passar tanto tempo com os filhos, porque é um dever do homem ser o provedor da casa, sair para buscar o alimento. Então a mulher passa a parte maior com os filhos. Então é uma obrigação da mulher, debaixo da autoridade do marido, debaixo da supervisão do marido, o marido instruir a sua mulher e a sua mulher instruir seus filhos. É claro que não pode faltar, que nós falamos, o culto familiar, onde o marido vai ensinar ambos no mesmo tempo. Mas é importantíssimo, porque nós vimos que a mulher tem que permanecer calada na igreja, e ela, com dúvidas, perguntar ao seu marido. Por isso Deus colocou e fez o homem primeiro. Isso são princípios bíblicos. Então nós vemos essa necessidade.
E muitas das vezes as mulheres, por quererem trabalhar, por quererem estar no mercado de trabalho, acabam negligenciando essa coisa importante delas, esse papel importante de formar cristãos do futuro e cidadãos do futuro. E ela acaba terceirizando essa incumbência que lhe foi lhe dada dentro do lar cristão. Então muitas das vezes ela vai deixar a criança numa creche, ela vai deixar a criança com a babá, ela vai deixar a criança com o tio, com vó, e não é a mesma coisa. Isso é negligenciar aquilo que Deus deixou para os pais cristãos. Então o marido, a mulher, os filhos, hoje ele tem uma parte muito importante nisso, mas infelizmente, como nós falamos, a igreja tem importado de fora as bases do mundo para dentro da igreja, as bases da cultura para dentro da igreja. Então muitas das vezes, para ter um pouco mais de mordomia, para ter um pouco mais um padrão acima, ambos vão trabalhar e negligenciam a educação do filho, e negligenciam a formação espiritual da criança. Então é importante que o cristão, o casal cristão, entenda que eles têm que educar os seus filhos, eles têm que criarem os seus filhos para a glória de Deus. Nós vimos que às vezes o homem e a mulher trabalham para dar para a criança um bom estudo, para dar para a criança até para que ela fale 2, 3 línguas, para que ela se torne alguém na vida. E muitas das vezes nós conseguimos fazer tudo isso, mas deixamos a palavra de Deus por último. E nós negligenciamos isso. Então nós falhamos como pais. Nós falhamos nesse ministério que nos é dado. Então essa doutrina, ela é muito importante. Por quê? Porque nós priorizamos a palavra de Deus. Então nós temos que educar os nossos filhos, como nós falamos no culto passado, como os judeus faziam. Os judeus, de 6 a 12 anos, eles preparam a criança na palavra. Eles educam as crianças biblicamente falando. Então nós vemos que essa geração que nós temos acaba negligenciando a estrutura familiar, bíblica e cristã. Então nós passamos por essas dificuldades. Então nós vemos que hoje, cada vez mais cedo, nós vemos as crianças sendo sensualizadas. Nós vemos as crianças não tendo limite. Nós vemos as crianças dessa geração que não sabem ouvir não. É uma geração de pessoas, de crianças, jovens e adolescentes que são inúteis, pois estão tendo contato muito com a tecnologia e eles ficam lentos no raciocínio. São crianças que elas não produzem aquilo que elas deveriam produzir, elas não estão sendo treinadas, as suas habilidades. Então nós temos aí todo esse problema para lidar. Uma geração que não tem limites, uma geração sensualizada. Então essa é a nossa função. Como nós falamos, a educação cristã para os filhos é algo muito mais do que os pais do mundo fazem. Então é importantíssimo que nós entendamos isso. Porém, como nós falamos, a nossa função também é ensinar às nossas crianças o Evangelho da Graça. E hoje nós vamos continuar, por quê? Porque nós temos um texto muito importante. Diante de nós pregamos no culto passado, então, a importância da obediência dos filhos. Nós aprendemos a estrutura do lar cristão. Nós entendemos o papel importantíssimo que a mulher tem na educação dos filhos. Nós entendemos que elas estarão formando cristãos para impactar essa geração. Nós vimos a importância da autoridade do homem, que Deus constituiu. E nós vimos também a obediência segundo Jesus Cristo. Agora temos que lidar com o mandamento em si.
Então aqui é importantíssimo para os pais que eles conheçam o Evangelho da Graça, para que eles possam então passar este mandamento aos seus filhos. E ao passar este mandamento aos seus filhos, eles possam expor o Evangelho da Graça. Então agora nós temos um mandamento e nós temos uma oportunidade de manifestar aos nossos filhos, de instruir os nossos filhos no Evangelho da Graça, através do mandamento. Nós vimos que Timóteo, ele foi instruído por sua avó Lloyd e a sua mãe. Nós vimos a importância disso na vida de Timóteo, porque as outras pessoas, as outras crianças também foram instruídos na lei, porém a lei se tornou uma pedra de tropeço para elas. E não se tornou uma pedra de tropeço para Timóteo. Por quê? Porque Timóteo entendeu que o mandamento, ele nos leva até Cristo. Por isso que Timóteo ele entendeu que toda a lei se cumpre em Cristo. Então ele foi instruído, assim como os demais judeus. Mas os demais acabaram tropeçando na lei, que é a pedra de tropeço. Então, para que isso não ocorra com os nossos filhos, para que isso não ocorra na nossa geração, nós temos então que trazer as bases do Evangelho da Graça. É uma incumbência nossa aproveitar essa deixa, esse momento, onde tem um mandamento, e nós mostrarmos para os nossos filhos a importância do Evangelho da Graça. Então nós vamos ver que obedecer, honrar pai e mãe, não é como um prêmio ter a vida longa sobre a terra, uma longa vida sobre a terra, mas o princípio desse mandamento é que nós temos que apreciar. Então nós aprendemos isso, então nós evitamos o erro de cair no legalismo, no mero legalismo. Então vamos à leitura mais uma vez do texto, e assim nós vamos prosseguir na pregação do Evangelho desta manhã. Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 ao 4, amém? Que é a parte dos filhos. Então diz assim: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, ou na disciplina, e a demonstração do Senhor. Bem, nós sabemos que a lei em si nos foi dada para revelar a nossa natureza caída. É isso que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, que diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como nós falamos, aqui nós temos esse mandamento. E aqui a oportunidade de nós pais ensinarmos os nossos filhos biblicamente, corretamente, e mostrar para eles o Evangelho da Graça. Porque essa é a nossa função, de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Anunciar o Evangelho a todo ouvido que possa nos ouvir. Anunciar o Evangelho começando pelos de casa. Então por isso nós temos que instruir os nossos filhos. Por isso que a mulher ela tem que entender o Evangelho da Graça. Por isso que a mulher ela tem que entender esse papel principal. Por isso que a mulher tem que entender o quão importante ela é na formação dessa criança. E ela não pode negligenciar isso. Ela não pode terceirizar isso. Ela não pode jogar essa responsabilidade de formar o caráter cristão dessa criança para uma avó, para uma tia, para uma creche, para uma babá. Por isso nós temos que voltar às bases bíblicas. Por isso nós temos que voltar a ter uma família bíblica. Então nós vemos aqui essa importância de lembrar e pregar o Evangelho aos nossos filhos e mostrar para eles, e não perder essa oportunidade de falar para eles que o mandamento
Cristo já nos abençoou com essas bênçãos espirituais. Então nós vemos que nós temos que relembrar os nossos filhos. Então aqui está uma chance de mostrarmos para os nossos filhos que eles são tão pecadores quanto os demais homens, que eles estão debaixo da ira de Deus, que eles precisam, eles necessitam conhecer Jesus Cristo, que eles precisam e necessitam ser alcançados pela graça de Deus. Essa é a função do pai e da mãe. O pai e a mãe têm que ser os primeiros a dizer isso aos seus filhos. O pai e a mãe têm que ser os primeiros a mostrar a justiça de Deus, de mostrar a santidade de Deus, de mostrar o quanto esse Deus ele é maravilhoso em seus atributos. É o dever dos pais ensinar os atributos de Deus para os seus filhos. E essa parte é tão terrível que nós falamos que muitos dos cristãos hoje em dia não conhecem Deus. Então veja, aqui nós temos uma oportunidade clara e uma obrigação dos pais. Então aqui nos surge a oportunidade de mostrarmos o Evangelho da graça aos nossos filhos e fazermos entendê-los que são aceitos por Deus não por fazermos coisas, não por sermos aptos, mas de mostrarmos para eles que o fazer as coisas agora na presença de Deus já é um resultado de uma natureza, de uma nova natureza. Por isso nós temos que pregar o Evangelho aos nossos filhos, por isso nós temos que mostrar esse Evangelho, para que eles possam nascer de novo. Porque eles são tão carentes como nós éramos, e como todos os outros pecadores também são. Não é porque eles são nossos filhos que eles são eleitos. Não é porque eles são os nossos filhos que eles são salvos. Não é porque nós os amamos que o plano da graça e o plano da redenção possa se estender a eles. Mas é um dever nosso como pais pregar o Evangelho a eles. E é claro que nós vamos orar, é claro que nós vamos chorar, é claro que nós queremos que eles sejam alcançados por essa graça. Por isso é importante que nós façamos isso. Então, é importante nós aproveitarmos este mandamento que nós temos em nossas mãos e mostrarmos para os nossos filhos que agora veio um Salvador, que agora veio alguém que morreu em nosso lugar, agora veio alguém que cumpriu essa lei, e que agora o princípio dessa lei, que nem nós falamos, Paulo ele começa como? Obedecei os vossos pais. Então para Paulo, o honrar pai e mãe é obedecer. Por quê? Porque você demonstra pela obediência, pelo zelo, pela honra, pela dádiva da sua vida, daqueles que te deram a vida. Então veja, como eu sei que eu vou honrar meu pai e minha mãe quando eu obedeço. E às vezes obedecer, como nós falamos, é obedecer no Senhor Jesus Cristo. E nós vimos na pessoa de Cristo que obedecer os pais, Cristo foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos que entender esses princípios. E nós entendemos também que obedecer os pais é prazeroso. Assim como a mulher é submissa ao marido, a igreja é submissa a Cristo, nós entendemos agora que os filhos eles vão entender isso. Eles vão ter esse mandamento de obedecer o pai e a mãe com as bases do Evangelho. Por isso nós temos que pregar a obra de Cristo. Por isso nós temos que mostrar que Cristo foi obediente até a morte de cruz para os nossos filhos. Porque isso não vale apenas para eles, mas vale para nós também. Por isso que é bom sempre estarmos relembrando o Evangelho. Por isso que nós vamos ver mais para frente que os pais não podem e não devem irritar os nossos filhos, sendo ditadores, sendo espancadores, sendo pessoas intolerantes. Porque quando nós tratamos os nossos filhos com a base do Evangelho da graça, assim como Deus ele é longânimo com nós, assim como Deus ele é misericordioso com nós também temos que ser com os nossos filhos. As bases, quantas das vezes nós somos, rapidamente nós
deixamos de mostrar o Evangelho da Graça aos nossos filhos porque nós se irritamos com pequenas coisas tão facilmente, espancamos, falamos, com palavra magoamos os nossos filhos, com atitudes, com ações. Então veja, amados, a importância de se ter o Evangelho da Graça como base. O importante é termos compaixão em educar os nossos filhos. Eu sempre falo, às vezes lá o Miguel vai e derruba café, eu vou limpo, porque eu também derrubo. Mas quantas das vezes você vê pais que aquilo de derrubar um simples copo de café explode uma ira naquele pai tão grande, e ele fala tanta besteira, ele age com tanta brutalidade, ele espanca a criança, às vezes a criança não tem nem temor, o pai tem medo. Então veja como é importante nós termos isso em nós. Então, por isso nós frisamos que Paulo começa pela obediência para depois citar a honra, pois a obediência é o fruto da honra devida aos pais. Como falamos, esse é o primeiro mandamento com promessa, não primeiro na ordem cronológica, pois temos outros mandamentos que contêm as suas recompensas. Porém, sabemos que somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Agora nós entendemos que os mandamentos para nós, não é mais para nós obtermos a salvação. Os mandamentos para nós, não é mais para nós obtermos coisas de Deus, mas é uma forma de expressarmos a nossa gratidão. Por isso que quando nós criamos os nossos filhos com base no Evangelho da Graça, ele irá obedecer esse mandamento para a glória de Deus. Eles sentirão prazer em fazer isso. Eles entendem que como filhos, a obediência deles vai glorificar a Deus. E é por isso que o homem e a mulher, o casal, tem que ensinar os seus filhos. E ressaltar sempre que não somos mais aceitos por fazer alguma coisa. Provavelmente, quando nós falamos o primeiro mandamento com promessa, nós já falamos que não é na ordem cronológica, mas em ordem de importância. Em Marcos capítulo 12, versículo 28, nós vamos ver o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Eles dão a resposta em Marcos 29, 30, e Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento, e há uma promessa nesse primeiro mandamento. Por isso nós estamos falando que quando Paulo está citando aqui o outro mandamento, e ele fala que é o primeiro mandamento com promessa, não é em ordem cronológica. Não significa que aquele mandamento ele tem uma promessa específica que os outros não têm. O que Paulo está dizendo é que cada mandamento é importante. Esse mandamento de honrar a Deus sobre todas as coisas, ele é importante, assim como o mandamento de honrar o pai e a mãe. Essa mesma expressão grega para primeiro mandamento aparece o claro significado de o principal dos mandamentos. Em Marcos 12, 28, como nós vimos, também contém uma palavra grega que significa de todos, traduzindo o significado literal de o principal dos mandamentos. Aqui em Efésios, no entanto, o primeiro mandamento não é modificado por de todos, de modo que parece indicar mandamento muito importante, mas não necessariamente o mandamento mais importante. Essa frase difícil também pode ser parafraseada como um mandamento muito importante, o qual é acompanhado por uma promessa. É importante nós explicarmos isso para os nossos filhos, pois aqui existe uma certa dificuldade, pois o segundo mandamento contém igualmente uma promessa. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visitam a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Veja, existe uma promessa, existe uma consequência. Por isso que nós estamos falando que é importantíssimo nós conhecermos esses princípios bíblicos. Por isso que é importante, quando nós vamos ensinar o mandamento, nós não diminuirmos ele, também não devemos superestimar esses mandamentos. O que nós temos que entender é que a palavra de Deus foi cumprida em Cristo, que os mandamentos, Cristo cumpriu eles todos, e que essas promessas e esses mandamentos só nos alcançam, as promessas só nos alcançam em Cristo. Por isso nós temos que mostrar para os nossos filhos essa importância, e fazer misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, entendermos isso, que essas promessas dos mandamentos, Cristo conquistou todas elas para nós. Então agora, por isso que fica para nós o princípio do mandamento. Por isso que agora nós fazemos por gratidão. É por isso agora que nós ensinamos os nossos filhos que nós não somos mais aceitos porque fazemos alguma coisa. Então, esse mandamento é como os demais mandamentos. No Evangelho da Graça, somos abençoados em Cristo Jesus nas regiões celestiais, como está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então isso é importante. É importante para nós mostrarmos para os nossos filhos. É importante para nós que dentro do nosso casamento, dentro da nossa família, nós tenhamos as bases bíblicas. É importante nós lançarmos esses fundamentos. Então temos que entender que o mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento muito importante. Porém, não podemos perder a oportunidade de ensinar aos nossos filhos o Evangelho da Graça por meio desse mandamento. Pois a promessa não pode ser levada como uma recompensa pelos próprios méritos. Então, quando nós ensinamos este mandamento aos nossos filhos, nós não temos que ensinar eles que é um mérito, que faz parte de um mérito. Então nós temos que aproveitar e ensinar os nossos filhos esses princípios. E inculcar na cabeça deles o quê? Que agora, no Evangelho da Graça, não somos mais recompensados pelos nossos próprios méritos. Então veja como isso muda a figura. Veja como isso muda, porque agora os nossos filhos, eles vão ser instruídos na lei do Senhor, mas por meio da gratidão, por meio do amor, porque eles querem glorificar a Deus através da sua obediência, através da sua honra do pai e mãe. Então, para que os mandamentos não se tornem uma pedra de tropeço para os nossos filhos, como nós bem falamos, porque veja, outros judeus tropeçaram no mandamento, tropeçaram na lei. E nós vimos que, nós acabamos de ler no Salmos 40 o quê? Que não é através dos sacrifícios, não é através das ofertas, isso lá em Salmos. Então o que nós temos que entender é que desde o princípio até agora e até o final do tempo, até quando Cristo vier, todos serão salvos por meio da graça. Então olha que interessante, como nós falamos isso, pois devemos levar os nossos filhos à compreensão correta do Evangelho, para que eles não sejam uma pedra de tropeço. Aqui temos um bom exemplo que já citamos antes, de quem? De Timóteo. Lá em Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podes fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então desde menininho ele foi ensinado, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja que importância essas mulheres tiveram na vida de Timóteo, de ensiná-los o mandamento, de ensiná-los que este mandamento o levaria a Cristo, que ele entendeu que em Cristo os mandamentos, as sagradas escrituras, o tornou sábio para obter a salvação. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, lançarmos os mandamentos para eles, para que eles se tornem sábios
E entender que a lei nos serve de aio para nos levar até Cristo. E quando nós chegamos em Cristo, Cristo então nos devolve para a lei, para agora nós podermos glorificá-lo, honrá-lo, através dos mandamentos. Nós não fazemos mais os mandamentos para sermos aceitos por Deus. Não fazemos mais os mandamentos para de alguma forma granjear a nossa salvação. É isso. Então para nós e para os nossos filhos, para que a lei não se torne uma pedra de tropeço. Veja a importância de pais bíblicos, de pais que ensinam o Evangelho da Graça, de pais que lançam essas bases maravilhosas, essas doutrinas cheias de glória. Amados, é muito importante isso para nós. Então veja que o Antigo Testamento levaram a Timóteo a crer na graça para ser justificado por fé. E que desde a tua meninice sabe as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. O que para muitos foi uma pedra de tropeço, como nós falamos, para Timóteo não foi. Quanto mais ensinaram o mandamento para seus filhos, o que para muitos foi uma pedra de tropeço, para Timóteo não foi. Quanto mais ensinavam o mandamento para seus filhos, que lhes tornou uma pedra de tropeço. Então alguns judeus ensinaram que as crianças seriam aceitas por fazerem algo. E eles cresceram com este princípio. E é assim até hoje. Mas veja que Timóteo ele foi instruído na mesma lei, com as mesmas Sagradas Escrituras. E elas o levaram a crer em Cristo, não pelo mérito dele, mas pelo mérito de outro. E nós, infelizmente, como muitos, o que para muitos foi uma pedra de tropeço, para Timóteo não foi. E o que nós aprendemos com isso? Que infelizmente nós, sem sabermos, queremos ensinar os nossos filhos a barganhar. Por isso que nós não devemos ensinar os nossos filhos a barganhar. Por isso nós temos que ensinar o Evangelho da Graça. É muito interessante que pequenos gestos acabam nos levando a uma criação errada dos nossos filhos. Por exemplo, muito de nós faz o quê? Filho, lava a louça que eu te dou R$2. Há uma troca. Ou filho, lava a louça que você vai poder brincar. Então nós vamos inculcando isso na cabeça dos nossos filhos. E o que a maioria das igrejas ensinam hoje? Exatamente isso. Olha, para você ser abençoado por Deus, você precisa fazer uma campanha. Olha, para você ser abençoado por Deus, você precisa dar uma oferta. Olha para você. Então veja, isso vai sendo inculcado na criança, e a criança ela cresce achando que para lidar com Deus é como lidar com o pai e a mãe. Então nós temos que tirar essas bases errôneas dos nossos filhos, né? Nós falamos para os nossos filhos o quê? Se você passar de ano, te daremos uma bicicleta. Então veja, ele não vai estudar para aprender. Ele não vai estudar porque ele tem prazer em estudar. Ele não vai se dedicar pelo estudo, mas ele vai se dedicar pela bicicleta. E nós achamos que estamos fazendo uma grande coisa, quando na verdade não. Estamos forjando o caráter dos nossos filhos perante Deus. Estamos forjando o caráter dos nossos filhos segundo a sociedade. Então ele sempre vai entender que para obter alguma coisa, ele precisa fazer algo. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho da Graça, há uma reação enorme. Porque nós falamos que nos é nos dado como um presente a salvação. Nos é nos dado como presente a justificação. Então as pessoas não querem isso. As pessoas se ofendem com isso. As pessoas muitas das vezes ficam furiosas com isso. Por isso, não devemos ensinar o mandamento de honrar pai e mãe de maneira errada e colocar a promessa como um prêmio de longa vida ou de longevidade de vida para os nossos filhos.
nós inculcamos de maneira sem saber, com esses pequenos gestos, com essas pequenas atitudes aos nossos filhos, e então quando nós passarmos a ensinar a eles os mandamentos, eles vão achar que é como lavar uma louça, é como estudar para passar de ano para ganhar na bicicleta, guardar o mandamento. Então você acaba levando eles para muito longe da simplicidade do Evangelho. Então nós vemos aqui no versículo 1 e no versículo 2 exatamente isso: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honrai o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, amados, essa é a primeira parte do mandamento: ensinarmos os nossos filhos de maneira correta, ensinarmos os nossos filhos esse princípio básico, ensinarmos para os nossos filhos que esse princípio é importantíssimo para a nossa vida cristã. Porém, é muito importante nós entendermos o quê? Que nos mandamentos que nos é dado na graça, sempre tem duas partes. Como nós vimos que o marido é autoridade sobre a mulher é submissa ao marido, e isso gera no marido um amor para com a mulher sacrificial. Então veja, sempre há dois pontos. Agora nós acabamos de ver o primeiro ponto, que é a obediência do filho. Como o filho deve honrar o pai e a mãe, como o filho deve honrar aqueles que lhe deram a vida, como aqueles devem honrar para a glória de Deus o seu pai e a sua mãe. E nós entendemos então que agora nós criamos os nossos filhos para a glória de Deus, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade onde as crianças são sensualizadas, são levados à sensualidade muito cedo. É como nós falamos, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei, no nosso tempo, essa promiscuidade, essa sensualidade começava pelos 14, 15 anos. Agora você vê crianças de 6, 5 anos dançando músicas sensuais. Isso vem da onde, amados? Vem dessas músicas, vem dessas novelas, vem dessas minisséries, vem dessas séries. Então veja, amados, que isso agora o pai e a mãe acham até legal e posta nas redes sociais. Então, amados, isso é muito importante para nós. Não é normal. Tem aumentado a iniquidade, tem aumentado a perversão. Então agora nós vamos ver a sequência desse mandamento, porque é dado um mandamento para os filhos, mas também é dado um mandamento para os pais. Então ele vai dizer: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Alguns acham aqui que a disciplina é bater, e não é. Quando nós estamos falando aqui de disciplina e na admoestação, são duas coisas que têm que caminhar juntas. Como que você vai corrigir o seu filho se você não pregou o evangelho para ele? Então aqui, a disciplina nada mais é do que a doutrina. Então quando nós temos isso, a doutrina de forma correta, pregada aos nossos filhos, então você pode corrigi-lo biblicamente. Quando seu filho mentir, você vai dizer para ele que mentira é pecado, e que o pai da mentira é o diabo. Então veja, assim como Deus nos corrige, porque Deus ele fala o quê? Que ele açoita e corrige a todo que eles têm por filho. Se você está vivendo uma vida promíscua, de pecado, e não está sendo corrigido por Deus, e não está sendo levado à tristeza segundo o Espírito Santo, se o Espírito Santo não tem gerado uma tristeza para a vida, a Bíblia fala que nós somos como bastardos, e não temos Deus como Pai. Porque Deus ele corrige os seus filhos. Deus ele não vê o filho dele indo de maneira errada, vivendo de uma maneira promíscua e não corrigindo. E isso vai vir através dos pastores, isso vai vir através do seu próprio estudo da Bíblia. E isso tem que modificar você, porque agora nós estamos vendo que, e vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Então primeiramente nós não vamos provocar a ira dos nossos filhos, sendo autoritários, sendo ditadores, sendo controladores de uma maneira que não é bíblica,
sendo pessoas que batem e espancam seus filhos a qualquer momento. Não é isso que a Bíblia diz, mas a Bíblia está dizendo para nós que nós devemos então fazer o quê? Disciplinar biblicamente, porque só assim você pode admoestá-lo, só assim você pode corrigi-lo. Se o seu filho não conhece as bases da palavra de Deus, como você vai instruí-lo? Como você vai dizer quando ele chegar na adolescência, quando ele chegar a ser um jovem, que algumas coisas que é natural para os homens no mundo, para ele não vai ser? O que é orgulho para os pais mundanos, para nós vai ser uma abominação se ele praticar. É isso que nós temos que entender, amados. Então nós temos que trazer a doutrina, a disciplina bíblica, para quando nós chegarmos numa fase dos nossos filhos, porque eles vão passar por todas as fases, nós podemos corrigi-los, educá-los biblicamente. Então veja, a importância, então ele está dizendo, não provoquei a ira dos nossos filhos, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então os pais, por sua vez, são exortados a não irritarem seus filhos com imoderada severidade. Tal atitude excitaria o ódio e os levariam a lançar de si o jugo paterno, de uma vez para sempre. Por isso, ele adiciona nesse mandamento, lá em Colossenses 3:21, vós pais não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então veja, quando você está disciplinando o seu filho, quando você está trazendo doutrina para o seu filho, se você não fizer isso de maneira correta, você vai tirar o ânimo do seu filho. Por isso que ele adiciona isso. O tratamento bondoso e liberal conserva a reverência dos filhos para com os pais e aumenta a prontidão e a alegria da sua obediência, enquanto a severidade austera e inclemente suscita a sua obstinação e destrói o seu senso de dever. Criai-os na disciplina e na admoestação. Muitos pensam, como nós falamos, que disciplina é bater. Isso e não é assim. Pelo contrário, disciplina mostra para a criança os princípios cristãos para que ela possa saber como se comportar biblicamente, pois a ideia de criá-los sugere a ideia de ajudá-lo a florescer. Então quando você diz, olha, criai os seus filhos, ele está dizendo, forjem os seus filhos biblicamente, que eles possam florescer biblicamente, que eles possam ter todas as coisas de acordo com a Bíblia. Então veja a importância, por isso que nós não podemos negligenciar, terceirizar essa parte. Por isso, depois da disciplina vem a demonstração, pois só pode ter a segunda se houver a primeira. Se você não ensinar o seu filho biblicamente, você não pode demonstrá-lo biblicamente, porque isso vai soar estranho para ele. Se você não mostrar para ele o Evangelho da Graça, ele nunca vai entender a graça. Então isso é importantíssimo, pois admoestar é aconselhar. Aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder, para que corrija de alguma forma, advertir, avisar e prevenir. Pouco usual, incitar uma pessoa para que essa se comporte de acordo com o que pode ser considerado apropriado. Então veja, se você não ensina, se você não educa ele biblicamente, você não conseguirá admoestar ele biblicamente. Então veja a importância disso. Como nós nos comportamos diante desse mandamento? Porque tem algumas pessoas que dizem, não, meu filho tem que me honrar, meu filho tem que obedecer, isso e tal, mas você nunca parou para ensiná-lo biblicamente. Como você depois vai admoestá-lo biblicamente? É como nós falamos, a escola bíblica é muito importante, mas não é função da escola bíblica educar o seu filho biblicamente.
É isso que eu estou falando. Para nós está faltando culto nos lares cristãos. Para nós está faltando mulheres sábias que aprendem com seus maridos para ensinarem as suas crianças. Biblicamente. Veja que essa estrutura, marido e esposa e filhos, e depois nós vamos falar dos servos, mas se você não entender isso aqui, fica difícil de entender o restante da doutrina. Então Paulo está dizendo para nós que é importantíssimo que os nossos filhos entendam o Evangelho, para que eles não percam o ânimo com a gente sendo severos demais. Que nós sejamos sem misericórdia para com eles. Então aqui nós vemos, e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina. Por isso que nós temos então o que Deus falou para os judeus. Falem dessa lei ao sentar na mesa, isso é, a cada refeição, no andar, no deitar, no levantar. Isso é, certe o seu filho com a palavra de Deus. Ensine, inculque ele. Traga o Evangelho, que isso para ele seja tão claro como a luz do dia. Então que os pais possam entender isso nessa manhã. Que o nosso lar é onde nós devemos glorificar a Deus primeiramente. Então, os nossos filhos irão glorificar a Deus. Os nossos filhos irão, através da sua obediência, através da sua disciplina, eles vão entender isso. Olha, eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe, para a glória de Deus, porque eu vejo que eles glorificam a Deus. Então eu vejo que eles amam a Deus. Eu vejo que eles amam esse Deus tanto, que tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Então eles me educaram para a glória de Deus. E agora, como gratidão a essa educação, como gratidão com essas bases bíblicas, agora também vou glorificar a Deus. E aí o pai cristão cruza os braços e entrega a educação dos seus filhos para quem? Para o governo. E aí o que eles vão aprender na escola? Ideologia de gênero, comunismo. O que eles vão aprender agora na cultura? Tudo que não presta. Tudo porque nós negligenciamos a nossa função como pais bíblicos. Nós negligenciamos. Nós perdemos os nossos filhos, porque muitas das vezes nós não educamos eles. Nós nos preocupamos, como nós falamos, com tudo, menos com a palavra de Deus. Nós nos preocupamos com a melhor roupa que ele vai vestir, qual é a melhor escola que eles vão cursar, qual é o melhor curso que tem para eles, qual é a melhor profissão que eles têm que fazer. E aí no fim disso tudo nós vemos se podemos colocar a palavra de Deus. Depois que nós pensamos sobre todas essas coisas, nós falamos, e agora? Como que eu coloco a palavra de Deus nisso aqui? Quando deveria ser o contrário. A palavra de Deus deveria vir primeiro, na vida dos nossos filhos. Então assim nós passamos a glorificar a Deus no nosso lar. Então assim nós caminhamos em contramão do mundo. Então assim nós caminhamos em contramão da filosofia. Então assim nós caminhamos na contramão da cultura. Então assim os nossos filhos poderão glorificar a Deus como essa cultura não glorifica. Então é importantíssimo para nós mostrarmos aos nossos filhos a grandeza desse Deus, a importância desse Deus, o como esse Deus é belo, o como esse Deus é lindo, o como nós amamos o nosso Deus, o como os nossos filhos podem fazer isso também. Então nós trazemos a base do Evangelho.
Então os nossos filhos entenderão isso. Então a gente não vai mais inculcar ideias erradas sobre os mandamentos. Então, assim como Timóteo, ele foi impactado pela educação daquelas mulheres, biblicamente, que os nossos filhos também sejam impactados e que sejam cristãos nessa geração que glorificarão a Deus. Uma geração de crianças para a glória de Deus, sendo criadas para a glória de Deus. E que nós, amados, como pais, como nós falamos, não devemos terceirizar, não devemos abrir mão dessa grande, importante obra que Deus colocou nas mãos dos pais. Às vezes as pessoas falam assim: eu queria ter um ministério, eu queria trabalhar para Deus. Amados, se você é marido, está aí o seu ministério. Mulher, se você é esposa, está aí o seu ministério. Nós temos essa importância. Deus nos separou para isso. Deus, Ele cuida e zela da família. Assim como Deus fez todas as coisas no mundo e deu a norma como essas coisas funcionariam, assim também é no casamento. Então nós vemos que agora nós olhamos para a família bíblica e entendemos que Paulo, ele usa o casamento para pregar o Evangelho. E a gente vamos aprender muito mais ainda com essa palavra, com essas doutrinas. Que essas doutrinas para nós sejam vida e que os nossos lares floresçam para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus.